Fala galera, um bom dia para todo mundo. Eu sou o professor Júnior. Nessa videoaula eu vou comentar com vocês a matéria da página 26. Uma breve é como a gente vai trabalhar com conversões. Quando eu falo na palavra para vocês velocidade, eu sei que velocidade eu posso medir em metros por segundo ou eu posso medir em quilômetros por hora. O nosso objetivo é saber fazer essas conversões. Pegar a unidade de velocidade, ou seja, a rapidez com que um corpo se movimenta, e passar de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Para que você desenvolva o raciocínio lógico seu, é importante que você não decore a regra, que você entenda o porquê. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa conversão. Primeiro, como que eu converto 1 metro por segundo para quilômetro por hora? Então, eu quero converter 1 metro por segundo. Lembra da nossa tabela? Eu tenho aqui quilômetros. Aqui eu tenho hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada vez que eu andar para trás, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 1. Se eu ando uma casa, menos 2. Se eu ando duas, e assim por diante. Quando eu ando para frente, andar para frente é sempre positivo. Então, eu multiplico por 10 elevado a 1, a 2, ou seja, o total de casas que eu estou deslocando. Revisando. Eu quero converter agora metro por segundo para quilômetro por hora. Então, vamos passar 1 metro para quilômetro. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas para trás. Andar 3 casas para trás é pegar e multiplicar por 10 elevado a menos 3, porque andou para trás. Então, 1 metro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 quilômetros. Agora eu vou converter com vocês 1 segundo. Nós queremos transformar em hora. Metro para quilômetro, segundos para hora. Faz uma regra de 3, ó. Olha que é simples. Eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Relação entre horas e segundos. O que nós queremos é converter 1 segundo, ó, segundo embaixo de segundo, para hora. Chamo de x. Se nós multiplicarmos isso em cruz, vai ficar x vezes 3.600 é igual a 1. Quem está multiplicando passa dividindo. 1 vai ser dividido por 3.600. Ou seja, 1 segundo nada mais é do que uma parte de 3.600 da hora. Então, é só você trocar. Então, você sabe que 1 metro é 10 a menos 3 quilômetros e 1 segundo é 1 dividido por 3.600 da hora. Fez essa conversão, vamos resolver isso daqui, para a gente ver. Dividir uma fração nada mais é você conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre 3.600 é 3.600 sobre 1. Se você faz as contas aí na calculadora ou de cabeça, 3.600 vezes 10 a menos 3 é andar 3 casas para trás. Isso vai dar 3,6 quilômetros por hora. Resumindo, para você converter metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar o seu resultado por 3,6. Não precisa fazer tudo isso de conta. Isso foi só uma demonstração para vocês. Então, vamos ao nosso quadro resumo aqui para ninguém esquecer. Quando eu quero converter de metros para segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E quando eu vou dividir, quando eu vou sair do quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Vamos decorar agora a regra? Já conhecemos o processo. Metro é uma coisa pequena, quilômetro é grande, não é maior? Do pequeno para o grande eu preciso multiplicar. Quilômetro, unidade grande. Para eu chegar numa unidade pequena, do grande para o pequeno eu vou dividir. Então, basta multiplicar por 3,6 e dividir por 3,6
para vocês converterem essas unidades, transitar entre as duas. Fazendo aqui um exercício, eu tenho na página 29, exercício número 3, diz que um corredor especialista na prova dos 100 metros raso tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual a sua velocidade em quilômetros por hora? O exercício só quer que a gente converta 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Como a gente explicou aqui atrás, converter metros por segundo para quilômetros por hora, basta pegar o valor e multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36,36 quilômetros por hora. Então tá aí, ó. Quer converter metros por segundo por quilômetros por hora, pega o número e multiplica por 3,6. Ao cair de um prédio de 20 metros de altura, um corpo, quando chega no solo, tem uma velocidade de 72 km por hora. O exercício quer que a gente expresse essa velocidade em metros por segundo. Resumindo, nós queremos pegar 72 km por hora e converter em metros por segundo. Da unidade grande para a unidade menor, basta que a gente divida esse resultado por 3,6. Então aqui eu vou fazer 72 dividido por 3,6. Basta ir lá na sua calculadora, isso vai dar 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Então eu tenho aqui 20 metros por segundo. Falar 72 km por hora é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Quem em uma hora caminha 72 km, em um segundo está caminhando 20 metros. É isso a interpretação. Exercício número 5 da página 29. Um veículo obedece a seguinte função da velocidade. Olha bem, palavra mágica. Aqui é a função da velocidade, moçada. Ó. Velocidade em função do tempo. Então, quando eu ponho 1 aqui no t, eu tenho a velocidade, não mais a posição do objeto. Quando eu ponho 2, eu tenho a velocidade desse objeto no instante do t igual a 2. Então, nós temos aqui, ó, t aqui está em segundos. Qual a velocidade? Ó, queremos saber a velocidade do veículo em 2 segundos. Se você quer saber a velocidade, olha lá no início do exercício. Quem te dá a velocidade é essa função aqui. E você pode escrever ela sem esse t. Isso é só para dizer que ela está em função do t. Ficaria menos 2 mais 10 vezes t. Como nós queremos no instante t igual a 2, basta a gente substituir no t o 2, vai ficar menos 2 mais 10 vezes 2. Resolve primeiro a conta de vezes, a multiplicação, vai dar 20. 20 subtrai 2, eu tenho como resultado 18 metros por segundo. Tá? Porque o tempo está em segundos e a velocidade, no caso, os metros por segundo. Então, significa que esse objeto, ao passar correndo no instante em 2 segundos, ele apresenta uma velocidade de 18. Em que instante de tempo este veículo atinge uma velocidade de 40? Agora, toma muito cuidado. Ó. Aluno tem dificuldade de interpretar isso daqui. Eu não quero saber mais a velocidade, então não vou mais descobrir o valor do v. Nós queremos saber o instante de tempo. Toda vez que fala a palavra instante, você quer descobrir o tempo. Você quer descobrir a letra T. O tempo em que esse objeto está com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, a expressão que fornece para a gente velocidade em função do tempo é essa aqui, ó. V é igual a menos 2 mais 10t. Não põe esse 40 no t, porque a gente quer descobrir o tempo. Esse metros por segundo é uma unidade de velocidade. É aqui que eu coloco ele, ó, no lugar do v.
Menos 40 é igual a menos 2 mais 10t. Isso é uma equação do primeiro grau. Deixa as letras tudo de um lado, fica 40 mais 2 é igual a 10t. Isso dá 42 é igual a 10t. Descobrir o valor do t. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo, e o 42 fica em cima. Isso dá 4,2 segundos. Então, em 4,2 segundos, esse objeto caminhou, ele se deslocou com uma velocidade, com uma rapidez de 40 metros por segundo. Toma sempre cuidado na hora de substituir. No item C, eu quero descobrir agora quando a velocidade desse móvel é nula. Então vamos aprender a entender agora o que o exercício está falando. Eu quero velocidade, eu quero o valor do V. Quando eu falo velocidade nula, ela acontece em dois casos. Ou quando o objeto está parado, o velocímetro do seu carro está zero. E aí pode acontecer quando você vai trocar o seu sentido. Você para o carro, inverte o sentido e vem na direção contrária que você estava andando. Então, toda vez que fala velocidade nula, eu quero descobrir o momento em que essa velocidade é igual a zero. Ó. E isso é a interpretação. No início do exercício, a gente sabe que o movimento, a velocidade desse objeto é dado por essa expressão. Velocidade é igual a menos 2 mais 10t. O momento em que a velocidade é zero, é isso daqui. Põe o zero no V. Fica menos 2 mais 10t. Passo o menos 2 para lá, vai ficar 2 é igual a 10t. Isola o t. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, t vai ser 2 dividido por 10, que dá 0,2, né? Vamos dar uma casa para trás aqui. Como eu descobri o tempo, 0,2 segundos. Conclusão: após 0,2 segundos, esse objeto apresentava uma velocidade igual a zero. Pode ser que esse objeto estava caminhando, de repente ele teve que parar, a velocidade dele ficou zero, e ele inverteu o sentido dele. Ó. Pode ser isso que esse corpo estava fazendo. Exercício 6, da página 29. Um carro percorre 60 km em 40 minutos. Determine a sua velocidade em metros por segundo. Como eu sempre falo para os alunos, a gente precisa aprender a conversar com o exercício. O que nós queremos aqui? Nós queremos descobrir a velocidade. Para que eu descubra essa velocidade, o que eu tenho de informação? Eu tenho os 60 km e quilômetro é uma unidade de espaço. Então eu sei que esse objeto percorreu um espaço de 60 km. O que o exercício me trouxe de informação? Os 40 minutos. Ele percorreu 60 km em um tempo. Então, a variação do tempo é de 40 minutos. E eu quero essa velocidade em metros por segundo. Então, vamos converter isso daqui, ó, esse quilômetros para metro, e vamos converter esses minutos para segundos. 60 quilômetros, ó, lembra lá, você está no quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Do quilômetro para o metro, a gente vai caminhar 1, 2, 3 unidades para frente. Isso é pegar os 60 e multiplicar por 10 elevado ao cubo. Agora, minutos para os segundos. Faz uma regra de 3 aqui, fica bem simples. Uma relação entre minutos e segundos é que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, 40 minutos equivale a quantos segundos? Multiplica em x, vai ficar x é igual a 60 vezes 40. Isso vai dar 2.400 segundos. Agora nós queremos a velocidade. A fórmula que relaciona velocidade, que é velocidade por tempo,
eu venho, velocidade é variação do espaço sobre variação do tempo. O espaço que eu tenho é de 60 vezes 10 elevado ao cubo metros. O tempo nós sabemos que é 2.400 segundos. Pode ir lá na calculadora e fazer essa conta direto se vocês quiserem, ou a gente faz isso à mão mesmo. Se você for na calculadora, você digita assim, ó, 60 vezes 10 ao cubo eleva ao cubo e divide isso por 2.400. Então vai ficar 60 vezes 10 ao cubo dividido por 2.400 dá 25. 25 metros por segundo. A cada 1 segundo, esse objeto está se deslocando numa velocidade média de 25 metros. Mais uma atividade aqui, eu tenho agora o exercício número 7. Um ciclista percorre um trecho de 2 km. Anota isso, marca, ó. O ciclista percorreu 2 km. Você sabe que quilômetro é uma unidade de espaço. A letra que a gente está adotando para o espaço percorrido é o S ou o X, que você achar melhor. Então, a variação do espaço é 2 km. E ele percorre esses 2 km com uma velocidade de 18 km por hora. Repara que quilômetros por hora é uma unidade de velocidade. Eu quero calcular em segundos quanto tempo ele gastou para percorrer esses 2 km com uma velocidade de 18 km por hora. Ou seja, quando eu falo segundos, eu quero uma unidade de tempo. Se a gente resolver jogar isso na fórmula da velocidade, que é velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo. A velocidade a gente tem aqui que é 18, então vai ficar 18 é igual. A variação do espaço é 2. E a gente vai encontrar o tempo. Se eu multiplicar isso em cruz, vai ficar 18 vezes t. 18t é igual a 2. Então, t vai ser 2 dividido por 18. E 2 dividido por 18 dá 0,11. Ou a gente pode deixar na forma de fração. Simplifica por 2, dá 1/9, para não ficar em dízima periódica. Só que esse 1/9 é 1/9 da hora. É você pegar uma hora e dividir essa hora em 9 partes iguais. Por que que é hora? Porque aqui está em quilômetros e aqui está em horas. Como eu quero em segundos, é só eu fazer uma regra de 3. Então, a gente já sabe, ó, uma hora é 3.600 segundos. 1/9 da hora, põe hora embaixo de hora, representa quantos segundos? X. X vezes 1 dá X. E 3.600 eu vou multiplicar por 1/9. Isso vai dar 3.600 dividido por 9. E aí a gente vai ter como resultado 400 segundos. Agora o último exercício dessa nossa lista para a gente treinar. Os espaços de um móvel variam com o tempo de acordo com essa equação. Então, como eu disse na aula, presta atenção nas letras do alfabeto que apareceram. Rapaziada, apareceu o S e apareceu o T. Como disse que está no SI, Sistema Internacional de Unidades, e eu sei que é o espaço variando com o tempo, então esse meu S é o espaço, e no SI o espaço é medido em metro. O T representa o tempo e no Sistema Internacional de Unidades o tempo a gente mede em segundos. Eu quero descobrir a função horária da velocidade. O que a gente falou em sala? Toda vez que eu tenho o espaço, um corpo está se movimentando. 1 segundo está na posição 2, 2 segundos está na posição 10.
Nesse intervalo de tempo, ele teve uma rapidez. Rapidez é velocidade. Quando eu quero descobrir a velocidade, eu tenho que variar sempre a função do espaço. Então, para a gente descobrir a função horária da velocidade, eu tenho que derivar essa função aqui. S é igual a t ao quadrado menos 4t mais 5. Derivar, eu venho e coloco derivada dessa função. De t ao quadrado é 2t. De menos 4t é só menos 4, função do primeiro grau. E a derivada de 5 é zero. Derivada de um número é sempre zero. Agora você pode apagar aqui, ó, em vez de você pôr derivada do espaço, você pode pôr o v para você saber que isso é a velocidade. Então, isso daqui é a expressão que me dá a velocidade. Em um segundo, eu tenho a velocidade do corpo. Em qualquer instante de tempo que eu quiser, eu tenho. Agora, o exercício pediu a velocidade no instante t igual a 5. Tem aluno que, quando faz um exercício desse, vem aqui nessa função, ó, S igual t ao quadrado menos 4t mais 5, e põe no lugar do t, põe o 5. Ficaria 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 5. Isso dá 25 menos 20 mais 5. Isso vai dar 25 menos 20 dá 5, mais 5 dá 10. Isso está errado. Esse 10 que eu encontrei é a função do espaço. Espaço é metros. Então, eu sei que após 5 segundos, esse objeto se encontrava na posição de 10 metros. Mas nós queremos calcular a velocidade. Olha aqui, a expressão da velocidade é a derivada. É essa aqui. 2t menos 4. Agora sim, eu posso ir lá no 5, fica 2 vezes 5 menos 4, dá 10 menos 4, igual a 6 metros por segundo. Conclusão, essa partícula, após 5 segundos, estava na posição de 10 metros e passou nesses 10 metros, nessa posição, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Isso é a velocidade instantânea. Agora, para finalizar, o instante que a velocidade é nula. A gente comentou que quando aparece essa frase aqui, ó, velocidade escalar nula, eu estou querendo saber onde a velocidade é zero, o corpo está parado. Então, eu preciso da expressão da velocidade, que é essa aqui, ó, 2t menos 4. Então, eu vou vir aqui, velocidade é igual a 2t menos 4. A velocidade é zero, então eu venho no v, ponho 0, é igual a 2t menos 4. Iguala isso daqui. Vai ficar 2t é igual a 4, t vai ser 4 dividido por 2, t vai ser igual a 2 segundos. Em 2 segundos, esse corpo parou por algum motivo e manteve a sua velocidade igual a zero. Chegamos no último minuto da nossa videoaula. Faça o gráfico da função velocidade e indique o intervalo em que esse movimento está no sentido orientado e contra o sentido orientado. Primeiro eu vou desenhar o gráfico. Eu quero o gráfico da velocidade. A expressão da velocidade é essa daqui. Para eu desenhar o gráfico de uma função, eu preciso olhar todas as letras do alfabeto que apareceram e fazer igual a zero. Então, eu faço v igual a zero. Fazer v igual a zero é você colocar no lugar do v o zero, vai ficar 2t menos 4 é igual a zero. Passa para lá, 2t é igual a 4, t é igual a 2 segundos. Então, no instante 0, no instante 2 segundos, apresentou uma velocidade igual a zero. Como que eu monto o gráfico? Eu quero o gráfico dessa função. A letra que aparece primeiro vai em pé,
A letra que aparece segundo vem nesse eixo deitado, no T. Velocidade em função do tempo. Quando o meu V é 0, o meu T vale 2. Então, vem aqui e põe o 2. 1, 2. E marco um ponto. Esse é o gráfico. Depois, eu tenho que fazer a outra letra, o T igual a 0. Aí, é só a gente ir lá na letra T e substituir. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos 4. Isso vai dar menos 4. Isso sempre vai ser o número sozinho da função. Então, vamos marcar menos 4, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Marco o ponto aqui. Por 2 pontos, sempre passo uma reta. Está aqui. Agora, vamos ver o intervalo em que essa partícula está no sentido orientado ou contra o sentido orientado. Não sei se vocês lembram que eu comentei em sala que quando a velocidade é positiva, ou seja, positiva é maior do que 0, ela está no sentido orientado. E quando a velocidade é negativa, menor do que 0, eu digo que ela está andando no sentido contra. É como se você estivesse voltando ou indo de Franca para Ribeirão. Você define esse sentido. Para vocês entenderem melhor, eu quero o tempo. O tempo está aqui, E conforme vocês podem observar, nesse intervalo, quando o meu T é 0 até 2 segundos, esse intervalo, esse pedaço, eu sempre estou na parte de baixo da função. Ela sempre está negativa. Ela está nesse pedaço aqui. É só vocês observarem. Você pega 1, ela desce aqui. Você pega esse pedaço, ela vem na parte de baixo. E aqui a velocidade é sempre negativa. Então, de 0 até 2 segundos, de 0 a 2 segundos, a velocidade é negativa, ou seja, ela é menor do que 0. Então, eu digo que eu estou contra o sentido. Exatamente em 2 segundos, a minha velocidade fica 0. Olha aqui, Então, t igual a 2 segundos, eu apresento uma velocidade igual a 0, que é onde eu vou estar mudando. Eu paro para trocar o meu sentido. Eu estou voltando para a minha cidade. E depois de 2, conforme vocês podem ver aqui, para frente de 2, você sempre pega essa parte aqui de cima. Olha lá. Então, para t maior do que 2 segundos, o objeto apresenta uma velocidade maior do que 0, basta a gente observar no gráfico. Isso significa que ele está andando no sentido orientado. Moçada, agora anota todas as dúvidas e leva na aula para a gente poder discutir e tirar todas as dúvidas que ficaram. Aquele abraço especial para todo mundo.